Nesse vídeo nós vamos falar um pouco de economia, que é o assunto preferido dos setores que estão defendendo o fim da quarentena para que a sociedade volte às suas atividades normais. Vamos fazer isso para mostrar que, inclusive do ponto de vista econômico, esses setores estão errados. A começar pelo presidente da República, que faz o discurso público, a propaganda, a autopropaganda de que está preocupado com o autônomo, com o trabalhador que precisa sair de casa todos os dias para trabalhar, para ganhar o pão do dia seguinte, mas que não toma ele próprio as atitudes que o governo deveria tomar, justamente para que essa pessoa, esse trabalhador, essa trabalhadora, tenham a renda mínima e não precise sair de casa todos os dias para poder comprar comida no dia seguinte. A maioria dos governos do mundo, inclusive governos de direita, tem já e estão desenvolvendo políticas de renda mínima para garantir que esses setores da classe trabalhadora mais precarizados não precisem se submeter ao risco de contaminação pelo coronavírus e que, não se submetendo ao risco, também não coloquem em risco o conjunto da população pelo estrangulamento do sistema e o impedimento do sistema de atender todas as pessoas que em algum momento podem precisar por conta do coronavírus. Mas se o coronavírus se expandir de forma muito rápida e numa velocidade muito grande, vai acabar saturando o sistema de saúde e aí esse sistema não vai conseguir atender mais nenhuma pessoa que tenha se acidentado, que tenha passado mal em virtude de outro problema de saúde. E isso aumentaria o impacto negativo e o número de mortos provocados de forma direta ou indireta pelo coronavírus. O discurso do governo de estar preocupado com os pobres é um discurso demagógico e mentiroso, porque ele tem trabalhado contra os pobres, ele tem trabalhado contra a classe trabalhadora. A medida provisória 927, de uns 15 dias atrás, mostra o contrário do que ele fala. Ele estava autorizando na medida provisória que os patrões ficassem até 4 meses sem pagar o salário, ou seja, deixando sem renda nenhuma a imensa maioria da população economicamente ativa do país. Então ele estava trabalhando contra a sociedade, contra a classe trabalhadora. E isso na prática. E também não faz executar, não realiza, não toma nenhuma postura para agilizar as medidas de distribuição de renda para que essa população não fique na miséria. Começou falando, ele e o Paulo Guedes, em R$200. De prático fez a medida provisória 927, assassina, que continua sendo assassina porque inclusive dobra a jornada de trabalho para quem está nos serviços essenciais. Ao invés de reduzir a jornada de trabalho para diminuir a probabilidade de contágio, contratar mais gente, para ter mais gente trabalhando e as pessoas se submeter por menor tempo, por menor auspício, àquela condição de risco, de contrair a doença, ele faz o contrário. Mas do ponto de vista das medidas de distribuição de renda, foram em R$200 por trabalhador e trabalhadora. Nós, as organizações populares, nós defendemos pelo menos um salário mínimo como renda mínima para que as pessoas sobrevivam enquanto perdurar esta crise. O Senado, o Congresso em geral, aprovou R$600, ficou na metade. R$600 aprovado na Câmara Federal já na semana passada, na última segunda-feira o Senado aprovou e o governo Bolsonaro demorou mais 48 horas para sancionar e com vetos. E o ministro Paulo Guedes chegou a falar, inclusive, antes de sancionar, que precisaria uma PEC para autorizar para o governo poder usar, do ponto de vista, ter condições jurídicas para usar esse recurso, o que é mentira. Todo mundo já desmentiu o Paulo Guedes, tanto que ele parou de falar disso. Mas ficou chantageando de que para ter isso precisaria aprovar outros projetos que estão no Congresso que tiram direito e tiram o salário da classe trabalhadora, meio que condicionou pagar R$600 desde que tire mais direito de alguém, tire de servidores públicos, diminua o salário também na iniciativa privada, para que se possa dar esses R$600 para as pessoas que não têm outra fonte de renda. Mostra bem aí quem é e o que o governo pretende. Até agora, o governo Bolsonaro não destinou nenhum centavo para a parcela mais precarizada da classe trabalhadora brasileira, para que tenha mais segurança para ficar em quarentena sem se submeter a riscos e submeter as outras pessoas em risco. Não fez nada o governo até agora, está trabalhando contra. O governo Bolsonaro está trabalhando contra a sociedade brasileira diante desta crise do coronavírus e isso já está claro para todo mundo.
Os governos dos estados tomaram medida de fazer quarentena, mas também ou não tem força, ou não tem interesse, ou as duas coisas, não tem vontade, não tem determinação política para tomar medidas para garantir as condições de trabalho dos servidores que estão na linha de frente dos serviços essenciais, principalmente da saúde. As pessoas estão trabalhando sem máscara cirúrgica dentro dos hospitais. Servidoras e servidores têm atendido pacientes sem máscara cirúrgica e pacientes que depois se prova que têm o coronavírus ou que tinham. E aí submete o conjunto dos trabalhadores dos serviços essenciais, inclusive da saúde, a ser contaminado, como tem acontecido numa proporção muito grande. Aconteceu em outros países, está acontecendo aqui no Brasil também. Em diversos hospitais, inclusive, hospitais famosos do Brasil, mas em diversos outros hospitais tiveram que dispensar trabalhadores, colocar em quarentena um número grande de trabalhadores e trabalhadoras, porque foram submetidos a pessoas contaminadas sem a devida proteção. Ou seja, é absurdo que dentro dos hospitais não seja obrigatório que todas as pessoas usem os equipamentos de proteção individual. Mas daí criaram um protocolo de que não precisa, só quem vai mexer com quem está com sintoma. Mas muita gente está com coronavírus e não tem sintoma. Interna lá por outra razão, por outro problema de saúde, e aí acaba contaminando um conjunto de trabalhadores e de outros pacientes. Então, o mínimo era que dentro do hospital, todas as pessoas dentro do hospital deveriam estar usando todos os equipamentos de proteção individual necessários. E que também na sociedade, nos outros serviços essenciais, como segurança pública, como assistência social, mas também nos postos de combustíveis, nos supermercados, os caixas e as caixas de supermercados, todos os trabalhadores que estão ali submetidos àquele conjunto de pessoas deveriam estar usando máscaras pelo menos e luvas. Nos frigoríficos, todo mundo deveria estar equipado justamente para dificultar a maior contaminação, porque se setores forem adoecerem, a sociedade inteira vai entrar em crise de abastecimento e vai, em ausência das condições de continuar prestando serviços essenciais. E isso, os governos dos estados têm sido irresponsáveis nesse sentido. Né? A indústria dos equipamentos de proteção individual são precárias no Brasil, né? A maioria das empresas são empresas de importação. Os governos deveriam estar assumindo o controle dessas empresas para ampliar a possibilidade de produção, e isso já geraria mais emprego e geraria, portanto, mais renda, e essa seria uma medida econômica importante para a sociedade, né? Se os governos dos estados e o governo federal, através do Banco Central, do BNDES, adotassem medida, tivessem já 3 semanas atrás adotado medida de pegar toda a indústria instalada no Brasil que pode produzir máscara cirúrgica e outros equipamentos de proteção individual, tivesse produzir a todo vapor, contratando mais trabalhadores, estaria fazendo uma atividade econômica importante para garantir a renda das pessoas, certo? Mas os governos não estão fazendo isso. Estão submetidos à voracidade, ao olho grande das empresas que estão usando, não todas, mas diversas, que estão usando isso, inclusive para ganhar mais dinheiro. Esses equipamentos estão tendo preço majorado no conjunto da sociedade e os governos estão submetendo a isso, inclusive. Governo subordinado aos interesses da iniciativa privada, ao interesse dos empresários, ao invés de fazer o contrário. Essa é a lamentável realidade. E é preciso denunciar que os governos submetam o trabalhador da saúde e todos os outros trabalhadores que precisem trabalhar para garantir o funcionamento mínimo da sociedade, submetam eles a trabalhar sem os equipamentos de proteção individual. E agora estão já relaxando a quarentena, ou seja, não cumpre o básico necessário, que é garantir o EPI para quem precisa necessariamente trabalhar. Não é precisa porque ele precisa da renda, ele também precisa da renda, mas precisa porque a sociedade precisa que ele trabalhe, na saúde, na área da alimentação, no abastecimento dos serviços essenciais, etc. Então precisa que ele trabalhe, mas não tem EPI. O Estado não proporciona, a sociedade não proporciona e obriga que ele trabalhe. E ao invés de proporcionar isso, que seria já uma forma de aquecer um setor, pelo menos da economia, os governos estão adotando postura de relaxar para outros setores sem garantir esse básico, esse mínimo elementar. Então, se sair de controle a pandemia daqui a algumas semanas, a responsabilidade será também dos governos estaduais, dos governos municipais, que não estão tomando as atitudes que deveriam tomar. No governo federal nem se fala, porque ele tem o controle sobre, inclusive sobre a legislação, sobre o poder de decidir a respeito das coisas na sociedade, inclusive estatização de empresas,
e não faz, trabalha no sentido contrário, para garantir os muito ricos, para garantir o sistema financeiro, para garantir o rentismo, para garantir os bancos, e abandona a população, fica fazendo uma demagogia ou outra com um trabalhador ou outro, inclusive com vídeo falso, né, com fake do próprio presidente da República. Um outro elemento que precisamos tratar é que, se acaso fizesse um decreto para combater essa ideia de que a sociedade tem que voltar ao normal, porque é economia, isso é uma bobagem, é uma mentira, porque mesmo que se decrete que todas as pessoas voltem às suas atividades normais, a economia não vai voltar ao normal, nem ao normal que era em janeiro, fevereiro, em dezembro do ano passado, que já foram meses ruins para o comércio e para a indústria no Brasil, né? Mas não vai voltar àquela normalidade. Não adianta decretar que volte, que não volta, porque não adianta abrir o salão de beleza, não adianta abrir a loja do shopping, não adianta abrir a loja de eletrodomésticos, não adianta abrir a loja que vende carros, né? Porque as pessoas não vão lá comprar carro ou eletrodoméstico novo neste momento. Inclusive porque está todo mundo sob o risco de perder renda. No serviço público, o governo está dizendo que vai reduzir salário desde o ano passado. A maioria dos servidores públicos estamos com salário congelado há 5 anos. E o que o governo tem falado, Paulo Guedes e Bolsonaro têm falado já desde o ano passado, com aplauso de toda a direita, inclusive dos meios de comunicação de massa e da direita pretensamente civilizada, a defesa da redução do salário dos servidores públicos. Então, nessa condição, ninguém vai trocar, não vai comprar um carro novo, não vai trocar o carro, não vai comprar um eletrodoméstico novo, não vai programar uma viagem. Então, já tem uma recessão na economia, já tem uma retração econômica normal. E agora, diante da pandemia do coronavírus, menos ainda. Então, além de ser uma irresponsabilidade, é uma bobagem, porque a economia não vai voltar ao normal. A normalidade só vai voltar um dia. Só vai voltar quando, melhor dizendo, né? A humanidade não vai acabar também, não precisamos de fato ter pânico, precisamos ter atitudes responsáveis e não pânico. A normalidade vai voltar, né? A normalidade vai se restabelecer, ou se estabelecer num outro patamar e numa outra forma, quando a ciência, quando a humanidade, quando a capacidade humana produzir uma vacina que de fato imunize as pessoas contra o coronavírus. E que essa vacina seja produzida em escala mundial e as pessoas sejam imunizadas pela vacina. Daí se volta à normalidade, que não vai ser a normalidade do ano passado, né? Vai ser outra que ainda falta muito, seria muita irresponsabilidade, inclusive, definir como é que vai ser lá na frente, porque a gente não sabe nem quanto tempo isso vai demorar, qual vai ser a duração e qual vai ser o impacto de vidas na sociedade. Do ponto de vista econômico, o impacto já é imenso. Esta crise econômica, que foi acelerada e potencializada pelo coronavírus, mas que ela já estava latente dentro da sociedade capitalista mundial, essa crise ela é a maior, pelo menos, dos últimos 75 anos. Do ponto de vista econômico, ela talvez seja maior, venha a ser maior, do que a crise da Segunda Guerra Mundial. Mas, com certeza, depois da Segunda Guerra Mundial, não teve nenhuma situação tão grave para a economia e para a sociedade mundial, né? Então, essa é a realidade. Precisamos nos manter firmes, nos manter tranquilos na medida do possível, mas tomando todas as medidas de responsabilidade para fazer com que, né, a gente não potencialize ainda mais esses impactos. E as medidas que o Bolsonaro está promovendo e que toda a extrema-direita, ou que parte da extrema-direita brasileira está promovendo, chamando carreata, indo para a rua, dizendo que tem que abrir tudo, que é tudo uma bobagem, isso é uma irresponsabilidade. Eles estão trabalhando contra o futuro da sociedade humana, inclusive o futuro econômico da sociedade humana. E esse é um fato incontestável, né? O coronavírus ele ataca lá nos climas frios, no hemisfério norte, no inverno. No hemisfério norte, nos países tropicais não tem esse perigo, nos países quentes não tem esse perigo. A gente está vendo agora nas últimas horas em Guayaquil, no Equador, fica na linha do Equador, e não é lá na montanha, é no litoral, Guayaquil. As pessoas estão morrendo e não tem Estado, não tem atendimento à saúde, mas não tem Estado, não tem poder público nem para sepultar as pessoas. Em Guayaquil, aqui na América do Sul. Então, não é verdade que nos países quentes, como é o Brasil, o coronavírus não vai ter um impacto, não vai se propagar e não vai
causar os problemas que tem causado no inverno do hemisfério norte. Então pode acontecer, né, com aquele mesmo impacto ou até mais aqui nas regiões quentes do planeta. O quarto elemento que a gente quer trazer para o debate é justamente esse, né? A gente gosta de falar de economia, quer falar de economia. Vamos falar de economia então. A gente sabe que só o trabalho humano produz valor novo, que só o ser humano trabalhando produz riqueza nova. E que, portanto, se a sociedade humana, se o planeta está praticamente inteiro paralisado, nós estamos consumindo já a reserva que tínhamos, seja a reserva pessoal, familiar, seja a reserva dos governos em muitos países. No Brasil ainda não, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes não abriram um centavo ainda para o povo pobre não passar fome. Mas tem essas reservas. Então, essa é a realidade. Se não tem força de trabalho funcionando, não tem valor novo sendo produzido, né? E isso é importante porque volta, né, um elemento da teoria econômica marxista que todo mundo estava negando, né? A direita toda, os empresários todos, toda a direita, inclusive parte da esquerda, negando esse fato incontestável que só o trabalho humano produz valor novo, produz riqueza nova. Onde estão todas as gerações tecnológicas que, né, dispensariam a classe trabalhadora? Onde estão? Né? Não servem para nada sem o ser humano, porque elas próprias são criação do ser humano e são governadas e administradas, e gerenciadas e dominadas pelo ser humano, e não o contrário, jamais o contrário. E, portanto, a gente tem que consumir as reservas mesmo, né? Se é imprudente sair na rua e se contaminar e provocar uma tragédia mundial sem precedentes em termos de perda de vidas humanas, nós temos que permanecer em quarentena e consumir as reservas, sejam as reservas individuais, as reservas dos governos e a reserva dos ricos, do sistema financeiro, dos banqueiros, dos mais ricos, dos bilionários da sociedade. E daí a posição, né, de taxar as grandes fortunas, ou seja, que a gente use as reservas que a sociedade humana produziu nas últimas décadas e séculos, que estão nas mãos de um grupo cada vez menor de pessoas, e que os governos, através da taxação das grandes fortunas, ou seja, uma forma de desapropriação de parte desse valor, né, se possível de todo esse valor, coloca à disposição da sociedade para que as pessoas tenham atendimento à saúde, aos serviços essenciais e alimentação. É isso o mínimo que se espera de uma sociedade que se diga humana e civilizada. E é esse o debate que a gente está fazendo, é esse o debate que a gente está trazendo. Para concluir esse vídeo, dizer isso: não tem solução a não ser o Estado assumir a postura, o poder público, né, controlado pelo público, o Estado dirigido pelo público, pela necessidade pública, assumir o controle dos setores econômicos essenciais e estratégicos. Os governos do mundo têm feito isso, inclusive governos da direita. Os governos de economia planificada, planejada, né, com transição ao socialismo, com todos os problemas que existem nesses países também, evidentemente, aqui não é o espaço para esse debate. Mas os países de economia planificada, com transição ao socialismo, têm resolvido, têm enfrentado muito melhor essa crise econômica provocada ou acelerada, né, pela pandemia do coronavírus, do que os países de economia de mercado. A anarquia do mercado tem levado a catástrofes humanitárias, inclusive nos países civilizados, como no rico norte da Itália. Né? O norte da Itália é a região mais rica da sociedade italiana, uma das mais ricas do mundo. Né? E lá, nessa sociedade, a economia de mercado, a anarquia do mercado capitalista tem provocado essa crise com esse impacto. E nos países socialistas de economia planificada tem tido uma resposta mais efetiva. Por quê? Porque a economia é controlada pelo poder público. Os recursos materiais e humanos são usados segundo a necessidade definida de forma planejada, de forma centralizada e colocada à disposição do objetivo que se quer realizar. É por isso. Olha, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, sendo por ideologia ou não por ideologia, nós defendemos isso, evidentemente, enquanto projeto político, futuro da sociedade, por entender a superioridade dessa forma de organização social da produção e da distribuição das riquezas. Precisa ser feito isso.
É absurdo que os estados, que os governos, sejam municipais, estaduais, do governo federal, fiquem submetidos às condicionantes, às contingências das pequenas, das poucas empresas que produzem equipamento de proteção individual, que fiquem submetidas ao interesse, inclusive ao preço dessas empresas. E pensando isso para a economia, para o setor de energia, para os outros setores estratégicos da sociedade, que a sociedade precisa para continuar existindo. Enquanto sociedade, as pessoas tenham vida, tenham condições de se alimentar e de preservar a sua saúde, o Estado tem que assumir a posição de fazer isso, tem que assumir a postura de fazer isso. Porque essa é a postura necessária para a defesa e para a prevenção contra o prolongamento e o agravamento dos efeitos nefastos da pandemia do coronavírus, tanto na saúde das pessoas, quanto o resultado na economia, que também afetará, né, como já está afetando, a vida das pessoas na sociedade. E essas medidas são medidas socializantes? São necessárias. Mostra que são posturas que a sociedade, são posições políticas, posições estratégicas, posições programáticas, que a sociedade precisa pensar mais sobre elas e buscar adotá-las, né, justamente para que possa ter um futuro garantido e um futuro de prosperidade, um futuro de bem viver, um futuro de bem-estar para todas as pessoas. Era esse o vídeo de hoje. Se você concorda, a favor, repassar para todos os seus contatos, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para difundir este debate, dar mais força para esse debate, né? E é isso, e estamos à disposição para continuar essa luta e para tocar todas as lutas necessárias, mesmo diante desta pandemia e dessa crise que a humanidade está apresentando. Um grande abraço e até o próximo.